Bar do Seu Carlos, Rua Cassimiro de Abreu, 185 Itaperi. Terça e quarta tem o Festival do Camarão com preço atrativo e também cerveja Skol 300 ml. Quinta-feira no Bar do Seu Carlos é o tradicional caranguejo. Caranguejo muito bem preparado e muito gostoso. Não tem preço igual aqui em Fortaleza que bata o Bar do Seu Carlos. Com este preço, ninguém. Sexta-feira é dia de preço especial para cerveja e espetinho no Bar do Seu Carlos. Sábado, música ao vivo até depois das 12 horas e camarão na promoção. Bar do Seu Carlos, Rua Cassimiro de Abreu, 185 no Itaperi. Telefones 3484-6763, 3225-4436. Entrega em domicílio. Neste horário, passamos a apresentar o nosso programa Histórias do Rádio, líder absoluto em audiência no Rádio Cearense. É o mundo todo, garoto. É o Pajeú falando. Fala, Pajeú. É o mundo todo, E hoje aqui é o fraco, nosso querido Pedro Sampaio. Pedro Sampaio, poeta, né? Radialista, amigo e irmão. Opa, rapaz. Pronto. Falta mais nada, né? Ó. Satisfação, Pedro. Caboclinho da Calcaia. Pronto. E hoje eu estou aqui no berço da minha gratidão, né? Professor Oliveira Filho. Opa. Essa figura maravilhosa que, apesar, ele é um jovem cidadão, é um garoto. Mas começou praticamente de fralda no rádio cearense. É um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Acompanhando e eu tô meu aqui, pai, né? eu tô aqui quando ele chegava. Aí eu fui remetido a uma saudade do meu pai, que como noticiarista, o brilho todo do noticiário do papai era sempre muito afeito a prestigiar com a sua audiência. Oliveira Filho, ele está lá no céu muito feliz, e o papai nunca teve a oportunidade de vê-lo, e ele está feliz lá no céu porque o filho dele aqui está hoje ao lado dessa figura. E uma outra figura que partiu recente, deixa uma saudade muito grande, que eu tenho uma dívida de gratidão, e que toda vez, eu digo assim, toda vez que se eu quiser chorar, eu tenho uma vinheta que aí eu vou ouvir, que é uma das vinhetas mais lindas que eu conheço, produzida pelo Carlos Pajeú, que é a vinheta do Dr. Nelson Quezado, com aquele efeito, uma vinheta cantada, um brilho todo especial. Aí hoje aqui foi eu chegar aqui é ser remetido a uma grande saudade, e coisa boa a gente poder sentir saudade. Na época... Poeta fala assim, viu? Na época em que eu fiz essa vinheta do querido Dr. Nelson Quezado, ele trabalhava aqui na rádio. Trabalhava, né? aqui, daqui ele foi aí pra... ele pediu, eu produzi, Oliveira Filho. Inclusive não fui eu que gravei. Quezado era parente do Paulo Quezado? Primo. Primo. Não fui eu que gravei. Irmãos, na realidade não fui eu que gravei. Eu produzi a vinheta e mandei fazer em São Paulo, né? Aí tal, ficou legal, os amigos, né? Os contatos e tal. Mas Pedro, meu amigo, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui de início. Que esse programa é o mundo todo, garoto. É o mundo todo, eu tenho acompanhado. Você que acompanhou, né? Grandes momentos do Nordeste, né? As vaquejadas, o forró, né? Aquele forró pé de serra, onde o cara chegava lá com a sanfona, zabumba e triângulo, né? Aí dançava a noite toda. Não tinha uma briga. O nego tomava 1 litro de cachaça, tá entendendo? Tomava uma cervejinha. Rapaz, era no sítio, né? Nos sítios, no Nordeste. Latada, né? Não é verdade? A noite toda, o cara batido. não tinha uma discussão, não tinha uma briga. Não é verdade? Era comendo e bebendo. Aí é o seguinte, hoje em dia, o poeta Pedro Sampaio, meu amigo, você não pode mais sair de casa. A TV não mostra, Oliveira. A TV não mostra. Peneira total ali. Viu? Eles abafam a coisa, pra eles tá tudo bem. Por exemplo, Fortaleza, né? Algumas pessoas tá tudo bem, mas a realidade não é essa. Meu querido, traduz aí o que eu falei, assim, mais ou menos, o que era antes, a segurança de antes que nós tínhamos, né? E essa violência de hoje em dia, meu querido. Tá faltando um ingrediente natural, que é um antídoto contra toda a maldade, a benção mãe, a benção pai. Verdade. Começa lá no desrespeito e na paternidade irresponsável, na maternidade irresponsável, na degradação de uma sociedade que está apodrecida, aonde
A contenda, ela existe, são sinais dos tempos. Aos primeiros sinais do fim do mundo, quero ver quem assiste sem chorar. E a gente está passando por esse processo, Pajeú, professor Oliveira. É um processo, sim, muito degradante, que precisa urgentemente, precisa de uma interferência do Estado na gestão da segurança eficaz. A gente precisa de uma reformulação do Código Penal urgente demais, que tem mais de 60 anos, não se concebe hoje as inovações de um código que chega e permite o menor matar, e lhe dá esse direito, e as organizações criminosas, tendo esse elemento como uma arma poderosíssima, então vamos botar aquele moleque ali de 15 anos para fazer essa, vamos chamar aqui no termo que usa, essa parada, porque para ele não vai dar nada. Vamos fazer isso aqui, vamos ter quem assuma, quem foi. O garoto de 15 anos nem participou, estava até longe. Não fui eu, e acabou. E quando ele é réu, confesso, de um crime que ele não cometeu, certo? Ele ali já está trazendo. Eu tenho até uma preocupação, eu tenho um soneto que diz assim, ele retrata muito bem as suas palavras tão bem colocadas, chama-se A Paz Está em Mim. É o caminho, por exemplo, esse soneto diz assim, a violência da noite já invade a luz da manhã, a tarde já é um açoite que do medo se faz irmã. A violência campeia, nos entregando a má sorte, enquanto a droga vagueia, deixando um rastro de morte. Toda essa trajetória vai mudando a nossa história. E na paz, que é pôr um fim, para acabar a violência, eu preciso ter consciência de que a paz está em mim. Beleza, mas maravilha, né, Oliveira? No momento que cada um assumir isso, a gente começa a mudar. Nós estamos nos digladiando com uma violência sem par, porque eu nunca vi no Rio de Janeiro, então, não é? Apesar daquela vigilância até do Exército, né? Você acha que a pena de morte para crimes hediondos no Brasil poderia surtir efeito? Nós não temos estrutura para isso, e até a nação poderosa do mundo, ela não tem a pena de morte na totalidade do seu solo, né? Alguns estados americanos têm, outros não têm. Dado aí o questionamento, se fosse tão eficaz, eles teriam em toda a sua extensão territorial, em todas as unidades. Mas a pena de morte nos estados, porque em alguns estados adotam, né, lá nos Estados Unidos, diminuiu lá. Lá porque tem a pena de morte, enquanto que outros estados, nos Estados Unidos, continua a violência. Eu acredito, não, eu acho, porque eu defendo a vida, eu sou contra o aborto, eu sou contra a pena de morte, que nós já somos submetidos à pena de morte. Nós temos aqui comunidade, não precisa imaginar o Complexo do Alemão, a Rocinha, não. Basta se voltar aqui para algumas comunidades de Fortaleza, que nós temos pessoas que estão recebendo ordem para deixar uma casa que ele edificou há 35 anos, um prazo de 24 horas para assumir, sob pena de morrer. E ele vai cumprir essa decisão, né? Porque sabe que vai morrer. E nós não estamos aqui conjecturando, não. Nós estamos diante de fatos acontecidos, que de notório conhecimento público, de fatos ocorridos dentro dessa situação. Então nós vivemos já aqui sob uma sentença de morte. Nós somos penalizados dessa forma. Então a reformulação das leis, eu acho que, por exemplo, progressão de pena, matou, vai trabalhar, não vai ter vida boa na cadeia, porque eu tenho 57 anos e eu lembro que os presos onde hoje é ICETU, eles trabalhavam para custear muitas das suas despesas geradas dentro do presídio, como também para enviar para a sua família que está lá fora, vítima da sua irresponsabilidade de ter cometido um ato infracional e pagar com o cerceamento da sua liberdade. É verdade. Então eu acho que o fim da progressão de pena acabou, esse negócio matou, vai sentir na pele o drama de uma prisão perpétua. Agora o camarada pratica esse crime, para ele ser aplicado contra quem matou, ele tem que ser muito mais eficaz contra aquele que matou muito mais do que quem matou usando um revólver ou quem matou usando uma faca, através de esquemas de corrupção
que deixa o pai de família morrendo agora. Nós temos agora no hospital de Fortaleza alguém morrendo por falta de dinheiro que existia e que foi desviado. Então, a gente tem aí uma complexidade de situação, professor Oliveira, que a gente tem que acreditar. Primeiro, começou a mudar. Eu acredito que este país mude, porque está acontecendo fatos que outrora seriam inimagináveis. Se Oliveira Filho, se Carlos Pajeú, se Pedro Sampaio dissesse aqui que Jacques Wagner, lá na Bahia, ia ter sua prisão decretada, e vai ter, a gente ia dar risada aqui. Verdade. E o dar risada, nós três, vocês são doidos. Verdade. Dizer que Marcelo Odebrecht passaria 3 dias dos pais, 3 dias dos pais, 4 natais, 2 ano novo, carnaval, sem direito de estar ao lado da sua família, e muita gente saiu, foi nessas datas, e ele não conseguiu, com uma banca de 19 milhões de advogados, é sinal que nós estamos mudando, e temos que acreditar que o novo sempre vem e vence, né? A nova mentalidade não se pode, não se concebe a gente saber que uma mãe estava levando um filho para uma faculdade e teve o seu trajeto interrompido e assistiu aquele jovem que ela já estava sonhando com ele ser executado com um tiro na cabeça, a queima-roupa e de forma fria, e saber que o algoz dessa situação, eu vinha ouvindo César Luiz, o camarada atirou na cabeça de uma senhora que, desesperada, tentou fugir de um assalto e foi baleada na cabeça por um indivíduo expulso da polícia, ex-segurança, e que tem sobre os seus ombros 4 homicídios. E esse indivíduo estava solto para fazer aquilo. Por isso é que eu, particularmente, sou favorável à pena de morte para um indivíduo como não esse. Tem, existe. Desde que a pena de morte seja aplicada, desde que ele seja pegado em flagrante, para as provas e tal, para não matar o inocente. Essa é a verdade. Sim. Aí ele tirou uma vida, ele teve uma chance de se redimir, cumprindo uma pena, e ao invés de se redimir, ele se aperfeiçoa no crime e volta. Esse não tem jeito. Esse aí é para ser alijado da sociedade. Verdade. E você acha então que com a implantação da pena de morte, você acha que diminuiria essa... Na hora. Se houvesse uma canetada agora e dissesse, vocês têm 48 horas para descer o morro e colocar aqui as armas, as drogas, 48 horas, sob pena do exército subir, arrastar todo mundo e jogar já com o Código Penal reformulado, sem direito à progressão de pena, sem direito a nada. Presídio como tinha os da ilha, lá na época do totalitarismo aqui do regime, que tinha as ilhas que o camarada só ia ouvir falar que ia para lá. Então, se ele tiver, agora ele vai preso. Tira a onda da polícia e da justiça. Daqui um dia eu tô fora. Eu vou para engorda. Aí é bom demais. Há que se implementar penas duras, porque senão, doutor, não dá. Aí a gente tem um novo rumo. É verdade. Estamos aí com Histórias do Rádio. Hoje aqui recebendo o nosso querido poeta Pedro Sampaio. E ao meu lado direito, Oliveira Filho, nosso garoto. Olha só, Pedro Sampaio e Oliveira Filho. Um abraço para essa senhora aqui, a Tereza Cordeiro, que sempre manda, né, os recadinhos aqui para o nosso Facebook. Também um abraço para Grace Martins, também se inscreveu no canal. E o Cláudio Lemos, que também se inscreveu no nosso canal. O nosso programa, modéstia à parte, está tendo uma audiência muito boa. Rapaz, é o mundo todo, garoto. É o mundo todo. Escuta, Pedro, é engraçado o rádio, né? Nós que passamos por essa transição, né? Essa reciclagem, o acetado na LPzão, rotação 78, as rotações 78, 45, 33, veio MD, veio um bocado, fita cassete, caceteira, e o PC ficou, né?
O Sim. PC é você só alimentar o próprio, né? Pra você ter tudo, né? Aquele negócio todo e tal. Mas, Pedro, meu querido, você começou em qual rádio? Você é aqui de Fortaleza mesmo, do Ceará? O Geraldo Amancio perguntou, Poeta, de onde é que você é? Geraldo Amancio, Geraldo Amancio disse, rapaz, Poeta, de onde é que você é? Eu digo, eu posso responder para você dizendo de onde eu sou, assim numa estrofe de um poema que eu conto a história da terra que eu nasci, e essa estrofe ela descortina para apresentá-la, eu digo assim, em meio ao mar, sertão e serra, fez a mão de Deus Criador. Nesse cenário nascer uma terra que desperta com grande amor. Soure foi quanto era vila, sua gente pacata e tranquila, porém nunca fugiu da raia. Canta hoje cheio de glória, 259 anos de história. Que lindo, minha Calcaia. Sou de Calcaia, ela da Calcaia. Calcaia é vizinho do nosso querido Edilson Alves, lá da Rádio Metropolitana. A falar nisso era que Soure, né? É Soure, mas eu Aham. digo antes, Inclusive- Soure foi quanto era vila de Soure, né? Aham. Inclusive, quem mandou um grande abraço para nosso querido Oliveira Filho aqui. Sim. Eu falei até que receber aqui o nosso querido Pedro Sampaio. Ontem ele me ligou, foi o doutor Ribamar Silva. Opa! O homem do Domingo Legal, o programa Domingo legal. Rapaz, coisa Abriu a janela boa, de né? Gonzaga às abraço, 14 horas, toda vez ele fala lá na gente. Ribamar foi um dos agraciados com o troféu Centenário, que é uma comenda que nós criamos aqui no Centenário de Gonzaga. Certo? E aí nós instituímos, ele é baseado num troféu de um grande artista plástico daqui, meu amigo de infância, e que fez um troféu bonito. Cid Carvalho disse que ele tem uma sala maior do que isso aqui, lotado de comendas, né? Porque a história dele... Cid. Ele diz, Pedro, eu digo por todo canto, eu tenho cor demais, mas o troféu mais bonito que eu tenho aqui é o troféu Centenário. Eu Poxa, paro que assim, legal. fico olhando para ele, aí ele declara sempre isso, sabe? Eu tenho um orgulho muito grande dele ter prefaciado um livro nosso, de trabalhar com ele, né? Passar as informações da Câmara para ele. E eu sou um homem tão abençoado que a minha admiração ao rádio, o amor ao rádio, nasceu de ouvir Alô Sertão pela Rádio Assunção Cearense, a Aurélio Brasil, trabalhando. Então Aurélio eu cresci, me apaixonei pelo rádio com tudo aquilo ali. Alô senhoras, alô senhores, aqui trabalha Cid Carvalho, antenas rotativas. Meu irmão, correspondente da Rádio Irapuru, trazia azul, né? Ganhava dinheiro da negada para trazer carta, o bicho era malaca. E aí eu, pequenininho, entrava na Quintino Bocaiúva, acho que é Quintino Bocaiúva o nome daquela travessazinha ali, que ficava a Rádio Irapuru, que tinha um viveiro, acho que a Oliveira lembra, né? Era Quintino Bocaiúva, era a emissora do Pássaro. Tinha até um microfone. Isso, lá dentro, exatamente, que eles é. colocavam no ar antes dos noticiários. E aí era, os pássaros cantando. Legal, coisa cantando linda, aí, né? Então, nasceu esse amor ao rádio, e eu tinha um sonho muito grande de ser radialista, e bati nas portas e pelejava, mas ninguém deixava. Aí quando foi um belo dia, o camarada disse, pode te levar o camarada que ele vai te dar a mão. E aí, 5 minutos de conversa com o deputado Moés Loyola aqui, nesse endereço, aí o Moés mandou ligar lá pro sindicato e disse, segura uma vaga aí pro curso. Faça a inscrição desse rapaz que eu vou dar o estágio para ele, e ele vai para aí. Aí veio a surpresa, eu estava liso. Aí o Moés retornou a ligação e disse, disse quantos dias? Eu digo 15 dias. Ele disse, deu um prazo para ele aí, se ele não pagar eu pago. Aí me deu 15 dias, com 5 eu paguei, né? Aí vim fazer o estágio aqui. E ele acompanhou o estágio, quando ele olhava, vinha ali, fazia possível. Aí teve um momento inusitado que ele tem umas tiradas fantásticas, né? O deputado Moés, ele tem. nosso prefeito lá de Campos Sales, muita chuva lá, graças a Deus. Graças a Deus. E aí... Até nisso Moés tem sorte. tem O mandato não teve, mas o segundo agora, olha. Parabéns, deputado. Que maravilha, hein? É chuva muita, é feijão, milho verde, é muita coisa, gente. É o manda-chuva. O parado estagiando também, né? Eram 3 estagiários. Eu estagiei com a Luiz Barbosa. A Luiz Barbosa, sou eu, aqui, valeu você. Luiz Barbosa, o menino que foi lá para o Sistema Jangadeiro, foi do povo, veio para cá, foi dirigir a Rádio Progresso lá de Russas, saiu daqui. Lembro já que faleceu. Aí tinha um estagiário, ele chegou ali, estava o deputado, estava o chefe de gabinete dele, mais 2 amigos, e tinha um litro de uísque ali, daí nós fomos lá para a professora Anacleto, lá na Parquelândia daqui. Aí o camarada chegou assim, todo empolgado, né? Aí disse, e aí, deputado? O que o senhor acha? Aí o Moés olhou assim e disse, é questão de horas. Disse, 10 mil horas, 50 mil horas, talvez um dia você aprenda. Aí disse, agora o Maguinho aqui é do ramo. E aí fez essa torcida.
e eu estagiei aqui, eu externo por onde eu passo a realização de um sonho, era tudo que eu queria na vida. O que é que você queria ser? Perguntasse quando era pivete, eu dizia radialista. Mas aí fui travado 2 vezes, aí precisava de indicação, precisava de compromisso. Cheguei tarde, cheguei em 99, ainda trabalhei clandestino, pegado clandestino em Castelão. Sou cronista esportivo e já tenho aí uma história de amor ao rádio cearense. Que maravilha. Bem, o rádio se sente orgulhoso de ter uma figura como você, um homem respeitável, que todo mundo gosta. Os meus parabéns. Que beleza, que maravilha. É alguma coisa aí, Oliveira Filho? Não, eu estava vendo aqui a Fique à vontade aí. Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará, 75 anos, uma candeia iluminando a imensidão. Interessante. É seu esse livro? Esse trabalho, sim, Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará, 75 anos. 75 anos. É o seguinte, a sociedade, ela tem uma academia que ela é uma academia única no hemisfério, porque existem academias que têm cegos, mas são academias mistas. A ALASAC, ela é uma academia formada exclusivamente por pessoas que perderam a visão. Né? Lá tem engenheiros, tem médicos, tem leigos, tem poetas populares. E eles instituíram uma comenda muito interessante lá, chamado Candeia Cultural Cearense. É entrega 2 nomes a cada ano. Eu tinha ficado muito feliz em 2016, porque o Dr. Cid Carvalho foi o agraciado. E ele fez um pronunciamento, ele sentiu uma emoção muito grande. Aí quando foi 2017, agora a última edição, eu recebi uma ligação dizendo que meu nome tinha sido colocado lá entre alguns nomes, e na eleição eu nem sabia desses procedimentos, o meu nome tinha sido homologado, referendado, e estavam me comunicando que queriam um endereço para mandar o comunicado oficial. Tudo bem. Beleza, hein? Eu já vinha de 2 grandes alegrias, porque eu fui homenageado em Teresina pela colônia gonzaguiana, um evento grandioso lá em Teresina, um troféu belíssimo, e nós estávamos entre os agraciados pelo nosso trabalho aqui em Defesa da Cultura. E lá em Caruaru eu recebi o troféu que é entregue a 13 nomes a cada ano. Tem até tinha eu de pequeno lá, o resto todo mundo era grande, estava cheio de tubarão lá recebendo, e estava o Caboclinho da Caucaia entre os 13 nomes do Nordeste que recebeu a última edição do troféu Luiz Gonzaga Orgulho de Caruaru, da Fundação Asa Branca do Agreste. É uma festa muito grande, que repercute muito. Então eu estava lá em meio a mais 12 nomes de peso, e estava lá a formiguinha aqui da cria de Moés Loyola recebendo essa comenda. Foram 3 momentos de 2017 que marcaram profundamente a minha vida, como outros momentos marcaram de forma muito significante. Cada vez mais eu sinto vontade, professor Oliveira, de lutar pela cultura, né? De tanto gostar de Gonzaga desde pequenininho. Eu ganhei um sanfoneiro de presente, sou pai de sanfoneiro, né? Tem legal, um grande cara. sanfoneiro, tá lá na Bahia. Poxa, qual é o nome dele? Daniel Frota. Daniel Frota. Essa peça aqui, Que legal, rapaz. essa figura aqui. Isso aqui é um trabalho nosso também, cronologia do universo Teixeiriano. Eu tinha feito cronologia do universo gonzaguiano, 100 estrofes, aí estava devendo a Humberto. Aí fiz também para Humberto no centenário. E a homenagem ao Doutor do Baião me deixou muito feliz. Como deixou feliz, cronologia, são 100 estrofes em septilha, são 700 versos. Como fiz 100 anos do samba, fiz 100 estrofes também, escrevi um cordel de 100 estrofes sobre os 100 anos do samba. Estou escrevendo agora, já estou puxando o freio de mão para não chegar na 100ª estrofe, que é uma homenagem ao Carlos Fred no título desse trabalho. Nosso querido Fred Narrador. Carlos Fred Narrador, que o título do trabalho é Centenário com Emoção do Leão Pura Paixão, né? Leão Pura Paixão foi um bordão que o Fred usou muito, e eu trabalhei muito com o Fred. Eu tenho uma saudade muito grande. Ele partiu, deixa uma saudade muito grande. Você está falando aí em Luiz Carlos Gonzaga? Fred. Eu fui convidado aqui no Ceará para ir ao Maranhão para fazer a apresentação do Luiz Gonzaga num grande show lá no Maranhão. Vi o Luiz Gonzaga assim de perto. Luiz Gonzaga, o rei do Baião.
Na ocasião, ele, garoto, quer me acompanhar para me apresentar por aí? Tá, rapaz, não posso, muito obrigado. Rapaz, que maravilha, né? Luiz, eu tenho um trabalho, esse Cronologia, me deu uma honra muito grande, porque ele foi inserido numa edição a nível de Brasil, né? Está sendo lançado em todo o país, o Antologias de Cordéis Gonzaguianos. E eu tenho 2 trabalhos lá, que é esse e um em parceria com Paulo Tasso, que é o Cronologia do Universo Gonzaguiano. São 100 estrofes que está inserido, é uma obra belíssima, está repercutindo onde tem circuito de Bienal, ele está sendo chegado com muita festa, e eu fiquei muito feliz. Assis Pereira disse, rapaz, no rádio... Assis Pereira, cronista esportivo, ele paraibano disse, também, né? Lá de Areal. O poeta disse, o poeta vai te atropelar como radialista. O amor que tu tem ao rádio, a poesia vai estar tão colada que tu vai acabar ficando aí com essa condição de poeta no rádio. E não é que tem sido mesmo, ele profetizou. Mas é uma coisa a gente que tem combina trazido muito, né? Rádio e poesia, né? Traz lá o dois, rádio, né, Oliveira? O rádio é uma poesia, né? Uma poesia poxa, fantástica, o rádio. E você gosta de fazer isso? Gosto, eu adoro, eu Rapaz, amo. olha, o Pedro Sampaio Oliveira Filho, não existe coisa melhor você fazer o que você gosta. Você, aquilo que você está fazendo, passa a ser um divertimento. Se falar em poesia, eu, quando trabalhava na Paraíba, lá em Cajazeiras, Pedro e Oliveira, ficava lá, né? Tinha um programa de violeiros, né? Os poetas. E quem lia os comerciais era eu, olha só. O cara ficava... Atenção, o sítio, tal. Eu comparo o improvisador, o poeta, o repentista, não sei se você concorda comigo, Pedro, com o narrador de futebol. Por quê? Porque você chega para um repentista, dá um verso, ele desdobra na hora, correto? O locutor, narrador, ele tem 11 de um lado, 11 de outro para improviso. Então eu junto os dois. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Você analisando direitinho. Há uma simbiose, sim. Não é verdade? Porque, poxa, você transmitiu para transmitir uma partida de futebol é muito difícil. Eu me lembro que o Irapuã Lima, você deve ter conhecido o Irapuã Lima. O Irapuã Lima fez uma aposta, não era locutor esportivo, então fez uma aposta com o locutor na hora lá, numa brincadeira, mas no ar. Que ele era capaz, nunca tinha transmitido futebol, mas ia transmitir, que todo mundo transmitiria. Aí o Irapuã, aí o cara deu o microfone ao Irapuã, aí ele pegou, lá vai fulano tal, correndo de cabeça, rapaz, como é que o cara corre de cabeça? O narrador, ele é o improvisador. Mas é um negócio... O poeta, ele é, quem disse assim, olha, Deus não existe, aí tu diz, ei filho, não existe não, pois fica diante de 2 repentistas, para ver eles passearem em temas que você vai chegar à conclusão de que não existe outra explicação. Eu tenho o meu pai era promovente de cantoria, e eu cresci acompanhando aquilo. Eu tenho uma música, A Pancada da Viola. A Pancada da Viola é uma música que eu sou letrista, ela foi vice-campeã no Festival da Universidade Federal do Ceará, com 253 trabalhos concorrendo, ela foi vice-campeã. É uma exaltação à viola, ao violeiro, ao repentista. Eu tenho nesse livro Minha Nordestinidade Abraçando a Poesia. Aí, o Cezinha Luiz. Olha, meu lindo, César Luiz. Nesse livro aqui eu tenho uma declaração de amor à arte, que eu digo assim, meu Nordeste fez escola e formou já tanta gente. São doutores da viola pós-graduados no repente, e quem quiser conhecer no Nordeste você vai ver o império da cantoria com toda a genialidade. É a minha nordestinidade abraçando a poesia. Que beleza. Então é uma exaltação a eles. Essa vereadora Larissa Gaspar, o que representa? A autora do requerimento de sessão solene e celebrativa dos 75 anos da Sociedade de Assistência ao Sexo. A Larissa Gaspar, vereadora, ela é do Partido Pátria Livre.
ela foi autora do requerimento de uma sessão solene lá na Câmara. Eu cubro a Câmara já há 13 anos, eu faço... Ela ainda é vereadora? É vereadora, ela está no seu primeiro mandato. Sim. E ela foi autora desse requerimento. O outro vereador, o doutor Heron Moreira, que é médico oftalmologista, trabalhou lá na Sociedade de Assistência aos Cegos. E aí, ela, junto com ele, viabilizaram a publicação para distribuir, né, sem custo, para as pessoas conhecerem a história. E o doutor Heron, ele está instituindo a medalha Valdo Pessoa. Enquanto o doutor Lúcio Alcântara recebia a comenda dele, eu escrevi esse soneto, que aí gerou, foi choro lá nesse dia, lá, porque eu olhando aqui para ele, saiu de salto, né, diz assim, anjo. E diz assim, um anjo do céu caiu, e não foi um anjo à toa. Um dia Deus decidiu nos emprestar Valdo Pessoa, para fortalecer seus egos, veio viver linda missão e provar que irmãos cegos enxergam com o coração. E hoje a luz da academia clareia e ilumina o dia tão marcante em minha vida. A sociedade de assistência traz à vida a excelência e se faz ser tão querida. E aí a gente falava aí, quando ela viu aqui a estrofe que eu falo do Dr. Valdo, dentro da história, né? Eu conheci o Dr. Valdo, ainda vive o Dr. Valdo? Não, o Dr. Valdo eu cito aqui quando ele foi, assim, e toda a economia, se tinha boa gerência, pois Dona Maria Braga era pura competência, buscava no dia a dia não passar pela agonia de um risco de falência. E os anos avançaram, Instituto sempre à frente, outros homens abraçaram a missão tão bravamente, mulheres também guerreiras se fizeram companheiras para ajudar deficientes. Um gigante aportou nessa instituição, ao chegar ali selou no seu peito uma paixão, o médico de alma boa, o Dr. Valdo Pessoa, abraçou sua missão. Foram anos de labutas rumo à acessibilidade, no mercado as disputas e nova realidade, em convênios se formando, nossos cegos conquistando vaga em universidade. E aí a gente fala da morte dele, que ele foi assassinado ali na Bezerra de Menezes, agora um assalto, me né? recordo. Ele estava saindo para fazer um transplante de córnea. E Poxa, rapaz. ele ia fazer um transplante, ele ia fazer quando teve aquele, foi em 2006, né? E aí a gente faz nessa situação, assim, o ano eu ainda lembro. Foi lá em 2006, o 14 de dezembro, lindo sonho se desfez, pela ação de um marginal, partiu um tiro fatal, crime com hediondez. O anjo tomba sem vida, guardião do instituto, a figura tão querida nos impõe eterno luto, homem do 10 de agosto, deixando vazio o posto que dele era um tributo. E aí essas situações que a gente tem, da violência pairando, reinando, que... isso vem engatilhando e levantou o engatilhar e ficou de pé e correu. Hoje ela corre, ela não engatia, mas ela corre em disparada a violência, né? Isso aqui é de sua autoria, ó. Esmolinha pro ceguinho. Tudo aí foi. Era gesto humilhante, uma luta sem fim, de forma tão brilhante. O homem era invocado, vendo o cego humilhado, um pedinte retirante. Eu começo o cordel... Deixa eu ver isso daí para eu entregar. Sim, vamos deixar aqui para vocês. Eu começo brincando, que era uma situação que ele ficava indignado, né? Aí ele ficava... Maria, precisa ir! Era gesto humilhante. Isso está aqui no YouTube, dizer para as pessoas, vá lá, uma candeia iluminando a imensidão. Mas você tem um canal? Colocou lá, vai estar direto no Acesse TV Brasil. Legal. Legal. Acesse TV Mas para a Brasil. pessoa acessar lá, como é que faz aí? Se colocar no YouTube lá, uma cadeia iluminando a imensidão. Já aparece, pronto. Beleza. Como o sol maior do universo da sanfona brasileira. Você sabe quem é? Quem é? O sol maior do universo da sanfona brasileira. Dominguinhos. Eu tenho um videozinho que tem quase 300 mil visualizações. O último momento de sanfona de Dominguinhos que eu registrei. Poxa. O último momento que seu José Domingos de Moraes pegou numa sanfona, Deus me deu a graça de eu registrar. Eu dei o remédio para ele, estava lá em Exu. Eu tinha ido para Praçaré para fazer uma homenagem desse trabalho aqui, que foi o centenário de Dom Helder. Esse livro aqui Câmara, tem... né?
Eu saúdo o Tem centenário esse de Dom Helder e Patativa. Isso é o Minha Nordestinidade abraçando a poesia. Aqui, ó. Aí tem uma homenagem a Dom Helder. E eu fui fazer essa homenagem a Dom Helder e Patativa lá em Assaré. Beleza. Fiz com os acordes da Sanfona de Dominguinhos e ele já estava doente. E aí a gente estava lá com aquela relação de amizade. Eu tinha por ele assim um carinho muito especial. E ele era recíproca verdadeiro. Seu Domingos, lá ele mandou um sanfoneiro de 8 baixos lá para a festa, tinha 30 mil pessoas na praça. Poxa, cara. Daí, de lá nós fomos por centenário, abertura do ano centenário de Gonzaga, ele já doente. E aí teve um título de cidadão exuense para um amigo, e seu Domingos foi para lá. O Xambinho, que fez o Gonzaga no filme, né? O Xambinho estava lá tocando, aí eu dei o remédio para ele já meio debilitado. Ele disse: ô Pedro, eu devia pegar a sanfona do Xambinho, tocar 2 coisinhas ali, não era pro povo? Eu digo: se você tiver, me leva lá. Eu levei, aí ele pegou, tocou 2 músicas, e aí eu fiz o registro. De lá ele tomou conhecimento desse trabalho, o sol maior do universo da sanfona brasileira, Dominguinhos. Aí chorou, tem imagem dele chorando, vendo lá. Poxa, cara, que aí emocionante, ele disse: Pedro, eu vou lá em Fortaleza no lançamento para tocar uma coisa. Eu não mereço isso não, eu digo: merece muito mais esse domingo. E esse cordel está no YouTube também. Você pode colocar lá, o sol maior do universo da sanfona brasileira. Ô Pedro, me responde Dominguinhos. aqui uma coisa bem rapidinho para o nosso grande público ouvinte e para o Oliveira Filho. Me confirme, é verdade que o Dominguinhos não gostava de avião, só andava de carro? Sim, ou é fantasia? Não, fantasia não. 28 anos, os últimos 28 anos de vida de Dominguinhos, ele nunca mais subiu no avião. Poxa. O que o prejudicou bastante. Mas o que foi? Numa campanha ele tinha trauma? O que não, que ele viajava, normal. E aí teve uma pane. Uma pane, ele tomou um susto daquela de o camarada quase deixar correr no Mocotó. Ele disse: se eu escapar dessa, nunca mais no mundo eu entro um bicho desse. Ô, caba de palavra! Nunca mais perdeu contratos e mais contratos. Por exemplo, para ir para a feira de 2000 em Hannover, na Alemanha. Quem foi o afilhado dele, Valdones, porque não tinha como ir de carro. Os eventos da França, os eventos de Portugal, qualquer evento que estivesse impossibilitado de ser uma viagem terrestre, Dominguinhos dizia: bye bye, muito obrigado, que eu nem saber quanto era. E dizem, viu, que o avião é o meio de transporte mais seguro. Mas e se você fizer uma pesquisa, você vê que quantos abarroamentos não acontecem, morre gente aqui né, e o avião se mantém lá. Tudo bem, eu chego até a concordar. Agora, para o amigo aqui, me diga uma coisa: você vai me responder ou você vai me responder? Me diga uma coisa: eu vou daqui para Paragaba numa moto. É mais perigoso eu no avião ou em cima de uma moto cair? Eu prefiro minha moto, Oliveira Filho. Porque ali eu imito aquela primeira versão que eu fiz, né? A primeira vez que eu pulei da moto, eu ia pra Capistrano de Abreu. Eu tinha comprado minha moto, rapaz. Mas tira até um sarro, pô, rapaz. Não fica. Pegou a mania de pular da moto. Rapaz, quando chegou eu não tinha experiência. Eu passei a pilotar a moto, ô Pedro, depois dos 40, que é errado. Porque moto você começa moleque, né? Né? Então é o seguinte, depois dos 40 eu passei a andar de moto. E eu não tinha muita experiência. Pai, com capacete e viseira, ela ia, né? Você pensa que tá com 60, você tá com 80, 100, poxa. Aí, rapaz, um feriado, dia das crianças. Aí a mulher foi na frente num carro lá que eu fretei, e eu fui atrás. E eu tive vergonha de pedir pro cara: olha, vá devagarzinho, porque eu não tenho experiência. E essa vergonha quase que me mata, viu? Aí chegou ali no balão, a rotatóriazinha lá, eu e Oliveira com 120, rapaz, quando eu vi foi a curva. Não dava, nem pensava, não dava nem pra pensar. Bicho, é o seguinte: do jeito que eu fui, eu freiei o que deu, né? Me equilibrei e pulei para o lado esquerdo. Deus me orientou. Quem imaginar? Ninguém, eu jamais imaginava. Então deu um pinote daquele. Aí pulei para o lado esquerdo, ela bateu, escapei da morte. Ainda guardo capacete, blusa, tal. Sim, mas eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Wilton Bezerra, seu amigo, Wilton, né? Bezerra, grande
O Wilton Bezerra, Nós falamos grande aí- comentarista que joga com a verdade, né? Você já perguntou se ele joga com a verdade mesmo uma vez, né? Rapaz, tu joga mesmo quando teu time tá ganhando. Ou perdendo. As histórias desse camarada aí é fantástica. O Os Zé de causos que ele Wilton, conta, rapaz, né? ele já esteve aqui comigo. Contando os Oliveira causos, Filho, eu vou te é. contar. É fantástico. O Né? Zé- Um abraço aí para o O Zé professor de, Wilton. Zé de Wilton tem um repertório novinho aqui. É, viu? eu Quando passei quiser desaparecer. Tem o Wilton Bezerra, eu escrevia para um personagem chamado Newton Garrote. Ah. Será as únicas do esporte, né? Aqui tem as últimas do esporte. É, com o Juju. Aí o Assis Monteiro Pastor inventou lá queria satirizar a crônica esportiva cearense. E eu fui lá para fazer um projeto piloto, acabou que eu fiquei lá escrevendo e dava o que falar, né? E depois a emissora mudou lá de administração, aí tiraram. Toda tarde eu tinha que escrever factual sobre o esporte, satirizando a imprensa esportivo cearense. Aí tinha o Nilton Garrote, aí escreveu: vocês são os cão, são os diabos. O Paulinho já fazia, né? Tinha o Arraxilho, Moraes e Filho! eu escrevia todos aqueles textos, né? E aí era uma gargalhada. Chegamos no estádio, rapaz, não é que estava fenômeno com o Irandelmar, cheio de feras lá de humor, e eu era o responsável para escrever os textos, né? Pegava aquelas coisas engraçadas, Nilton Garrote, tinha o Sérgio Coqueiro. Sérgio P. tá falando com ele. O Serginho Louro Maia, o menino bota vinheta aqui. O Balabeto, que era o Alan Neto, né? Tá todo mundo, né? Serginho, é o seguinte, o Albano Brasil coloca a vinheta aqui. Louro Maia. Aí o Louro Maia entra assim, ó. Tá falando com ele. Ó, pode. Ele pega e cola. Ei, Serginho, isso aí pode não. Olha, não sei não, hein? Olha Meu só. amigo querido Sérgio. Serginho Pinheiro, Sempre tocou irmão. lá no restaurante central lá do bar, ontem foi aniversário do bar. Pronto. Estivemos lá fazendo uma festa. Ah, E o beleza, Sérgio lá tá sempre com a gente lá. no Canto do Baião, lá no... Não, restaurante central, lá no Mercado certo. Central. E o Sérgio certo. está sempre lá com a gente, Aham. é um grande amigo. Inclusive, tem aí um trabalho que eu já comecei a fazer o campo de pesquisa, o que o Nordeste Interior consagrou. Tá falando com ele. Eu saio um pouco da poesia nesse trabalho para fazer uma biografia diferente do Sérgio, porque ele tem uma história muito de muito conteúdo no rádio esportivo e tem muitas passagens. E aí a gente está com esse projeto aí para escrever esse livro sobre a trajetória dele, né? Beleza, rapaz. Do Sérgio Pinheiro, e o título do livro é O que o Nordeste Interior consagrou. Tá falando com ele. Tá falando com ele. Nós estivemos falando aqui de... Inclusive eu vou a Campos Sales para passar um bom tempo lá batendo papo com o deputado, o prefeito. Só mandando um abraço aqui, falamos aqui em repentistas e tal, e eu liguei uma coisa a outra, os locutores, narradores. Mandar um abraço para o nosso querido Júlio Salles, né? Júlio da Imperatriz Salles. Vila Marques, tem coisa que a gente... Rapaz, eu já gosto de fazer vinheta. Você falou da vinheta do Dr. Nelson Quezado, aquela também. Rapaz, olha o que aconteceu. Eu trabalhava com os dois, né? Chico e Vila Marques. Chico Rocha e Vila Marques. E houve a separação. Então o Pajéuzinho no meio das duas cobras. Aí, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Aí eu digo: você não quer me levar, não? Aí é o seguinte, aí o Chico pegou as vinhetas dele e tal. E o Vilar ficou meio assim, rapaz. Aí eu criei pra ele o seguinte: tem coisas que a gente não tira do coração. Vilar Marques, essa vinheta, ele... Pajéu, é isso aí, pronto, acabou. Aliás, aí foi um consolo, né? Vila Marques é um caráter Voz de veludo, excepcional. Voz de veludo. Cidadão, admirável cidadão. Caráter excepcional, trabalhei com ele em várias emissoras. Um abraço, Vila. Inclusive, adora mel, né? O Vilar, ele não usa açúcar, esse negócio todo. Sim, nosso querido Vila Marques, também quero mandar um abraço para o nosso querido Gomes Farias, torcedor do Fortaleza não, do Ceará, rapaz. Decide, né, Farias? César Augusto, Gomes Farias! Ô, cabra bom! Gomes Farias, um abraço para você, meu querido. Também um abraço todo especial para o nosso querido Aloísio Lima, o loirão. Aloísio Lima, tanta gente boa, né? Criador de carneiro da crônica esportiva. Criador né? de carneiro lá ele gosta. Só que tem um detalhe, ele chega lá na fazendazinha dele, né? Aí, rapaz, um feriado, e você sabe que no interior as casas têm uma certa distância uma da outra, né? Aquele negócio todo. Aí ele começa lá, acendo um churrasquinho, acendo lá
a churrasqueira e começa a assar um pedacinho de carne e levou bebida, aquele negócio todo. E não tem quem beba e nem fique lá com ele, né? Aí ele vai chamar, o senhor quer tomar uma cervejinha? Uma cachaça? Lá, eu tô lá. Ele convida aquele pessoal todo lá para chegar junto com ele. Júlio Salles é o camarada do meu primogênito, Damásio, não existe nenhum outro, ele não escuta uma outra narração. É só o Juju. Só Juju. Só Júlio Santos. Beleza, lançamos Grande 7. Agora, nesse trabalho do Fortaleza, inclusive eu estava falando com ele, eu já começo a citar profissionais de imprensa, não entra todo mundo, que são 100 estrofes, apesar de ser 100 estrofes. Não dá, eu comecei só do que eu lembro, né? Eu mostrei para o Mimi as 2 estrofes, aí tive que multiplicar por 2 para criar mais 2, porque além das 2 estrofes que rememora Mimi, aí ele é muito emotivo, aí chorou de lágrimas, me deu um abraço. Mesmo, antes de ontem eu mostrando, eu vou mostrar inédito aqui pra você. Eu mostrei as 2 estrofes pra ele. Poxa, né? legal. Porque quem me fez torcer Fortaleza, eu sou Bem graças. bem rapidinho, antes que eu fuja aqui, bem rapidinho. Quem me fez torcer Fortaleza, deixa pra você não esquecer. Lançamos 7 CDs, eu e Júlio Salles, os gols do Fortaleza. Título, Apita Comigo Pajé. Lançamos um, rapaz, sucesso, 2, 3, 4, tal, Fortaleza subiu, rapaz, estourou, carreata, e é bom você ser querido, né? Demais. Não existe coisa melhor, Oliveira Filho, do que você ser querido. Comigo, rapaz, Pajé. era o pessoal do Ceará, da Raposa, que trabalhava na crônica, olha, o Pajé tá com o CD do Fortaleza aí. Pô, isso é legal, gente, isso sabe, é super emocionante. Eu agradeço a todos, em nome também do nosso querido Júlio Salles. Aí uma certa vez, rapaz, o Moés estava narrando um jogo, primeiro tempo do Fortaleza e Ceará. E o Júlio, como sempre, narrava o segundo tempo, né? E, rapaz, eu fazendo futebol aqui e o Moésio. Pajé, tá vendendo muito CD, Pajé. Pajé, tá vendendo muito CD, Pajé. Pajé, Júlio, tu é sócio do Pajé, nós somos sócios, eu, Pajé e tal. Aí, rapaz, o quê? O quê? Tá saindo a Hilux com 6 mil CDs da Rádio Assunção. Júlio, o cara tá me ligando aqui, tá saindo a Hilux com 6 mil CDs da Rádio Assunção. Aí o Juju pegou conta, mano. Pajézinho, rapaz, não acredita no Moésio, mostra esses lances, rapaz. Rapaz, o Júlio pegou agora. Sim, uma pessoa que você ainda sente falta, como eu sinto, como Oliveira sente, como sentimos. Um cantor que ficou marcado na voz nordestina, ficou marcado em todo o Nordeste, em todo o Brasil. O nome dele, desse tamanhozinho, mas uma voz padrão, que eu acho o seguinte, jamais vai aparecer igual ou parecido. Tava eu e ela. Lindu, Do trio, né? do trio nordestino. Eu tava vendo a sequência dos meninos que assumiram, né? Aham. Tem um sobrinho dele, tem um filho agora. Tá um trabalho bonito, eles estão revitalizando o trio. Inclusive vai ser homenageado agora no Troféu Gonzagão em Campina Grande, que é um trabalho grande da doutora Rilalva Maia e doutora Jalmar Maia. São apaixonados, um casal de dentistas apaixonado por avião, né? Ele pilota o próprio avião e por forró. Trouxe os três Nordeste, revitalizou os três Nordeste, está dando toda essa força. Lindu é um patrimônio nosso, né? Você pegar aqui o baú do trio nordestino. Ô, Pedro Sampaio, o que foi com o Lindu? Eu não acompanhei, eu era muito jovem, eu era moleque ainda. Eu tinha começado em rádio, eu comecei em rádio ainda mais ou menos em 78, por ali. Mas o que foi? Ele faleceu quantos anos assim, mais ou menos? Vinha doente? Foi no auge, no auge da carreira. Se o sucesso, se não tiver cabeça, né, vai complicar lá na frente, né? Ele teve a saúde comprometida, como a mesma coisa do Jackson. Anos, mais ou menos? Acho que era uns 43, foi 43, 46 anos, depois eu posso confirmar isso aí para você. Mas foi um desfalque muito grande e foi doenças adquiridas até da correria, da vida desregrada, como o Jackson do Pandeiro, né? O Jackson proibido de cantar e insistia dentro da... Gostava do que fazia, gostava né? do que fazia.
Aquela interpretação. Centenário, né? Esse ano é o centenário de Jacques do Pandeiro, eu tenho que escrever alguma coisa. Aquela também. música Almira Castilho e Jackson do Pandeiro. Né? Aquela- Eu apresentei aqui, viu, um show com eles, lá na Cidade da Criança. Eu, jovem locutor na época, mas fui escalado e apresentei. Jackson do Pandeiro e Almira. Ela dançava de uma maneira interessante, rapaz. Era a dança da Sebastiana, né? Aquela música do Jorge de Altinho que deu para o trio nordestino que o Lindu, né? Gravou, Petrolina Juazeiro. Aquilo ali, meu hino ali rapaz. das Eu acho que foi preciosidades. das gravações, né? Às vezes eu fico assim... Das últimas gravações dele, Corte o Bolo, aquele negócio todo, né? Tem a música nordestina, por exemplo, minhacidade.net é uma web rádio que tem nossa já há 4 anos e meio, retransmitia. Para acessar ela lá, vá, minhacidade.net. Legal. Nós temos um aplicativo próprio você pode ir pelos radionets, pode ir pelo site, mas para facilitar, tem peso de 1 grama de isopor no seu celular, não ocupa nada na memória. Você coloca lá, Rádio Minha Cidade, vai aparecer um ícone com uma sanfona, com Minha Cidade. Esse é o aplicativo, você já bota a emissora para tocar no seu celular. Se você gostar de música nordestina peneirada, só tem o que é bom. Aí você pode deixar lá no seu celular, que você vai viajando, bota lá para tocar. É 24 horas e nós retransmitíamos o Gonzagão da Cidade, que ficou no ar por 15 anos, né, fazendo 16 anos na Rádio Cidade. E aí nós tivemos que sair do ar. E como a web já retransmitia, aí entrava um site super especial, porque se você abrir a página, você vai ver como a web rádio ela é caprichada, viu? É coisa feita com amor mesmo. E aí hoje, por enquanto, nós estamos apresentando, o Gonzagão da Cidade não saiu do ar nenhum dia, porque nós continuamos apresentando pela minhacidade.net, de 5 às 8 da manhã, e todo domingo, 5 às 8 da manhã, e a gente linka com o Facebook, que já fazia, e nós vamos tocando o barco, né? O Dr. Cid me chamou agora, e conversou com o alto comando do grupo, pode ser que retome, revejo, porque eu deixei, porque eu sou homem de honrar compromisso. Eu jamais assumo compromisso com alguém que eu não possa honrar. O Pajão me pediu para estar aqui 8h30, foi 8h29, eu estava ali, graças a Deus. Já estava preocupado que peguei, apesar de acordei cedo, 5h30 da manhã, para fazer a captação do programa O Poeta e a Sanfona, da TV Fortaleza, do nosso servidor, porque ele vem via servidor. Nós gravamos aqui todo o material, mandamos para Teresina, e lá o hino da nossa produtora, ele edita, que ele está lá agora, a base está em Teresina, ele edita e manda pelo nosso servidor. Então aqui eu baixo e levo, entrego prontinho na TV Fortaleza, e eles veiculam domingo às 17 horas, tem reprise terça, 17 horas, e sábado, 23 horas. Então são grandes nomes da sanfona, a gente oportuniza, certo? Eu queria dizer aqui pro Oliveira, para o Pajeú, que todo momento especial, eu coloco logo o rádio e os radialistas dentro desse contexto. Muito bem. Quando eu recebi a graça de Deus de ter o trabalho aprovado para ser a versão nordestina das 4 estações de Vivaldi num espetáculo super especial, Poxa. a versão nordestina do soneto às 4 estações de Vivaldi é nossa. E lá no Teatro de Alencar, eu dedico isso aqui a todos os meus companheiros radialistas, porque se eu estou aqui é por conta do rádio, essa força é do rádio. Então é com eles que eu divido essa honraria, não é minha, é do rádio cearense. Muito bem. Então, o maestro Arthur Barbosa montou o espetáculo As 4 Estações de Vivaldi para a retomada da Orquestra Eleazar de Carvalho. E aí, lá no final do Andar da Carruagem, aí ele deu um estalo, aquela coisa de gênio, disse, rapaz, eu queria que esses sonetos clássicos, eruditos, eles tivessem uma tradução nordestina, uma linguagem nordestina para eles. E aí apresentaram vários trabalhos, o meu foi selecionado. Muito bem. Que beleza, As 4 parabéns. estações de Vivaldi, versão nordestina, é nosso, tem esse trabalho aqui eu vou deixar aqui para vocês Bem fazerem. rapidinho aqui. Mostrar aí. A pessoa que está à venda isso aqui de alguma livraria? Tem, isso aí é Pra direto adquirir com aqui. ele é direto com a gente, ou lá você pode ligar 988-2035-18 no WhatsApp. Repete aí, esse telefone é de quem? Esse telefone é nosso, Repete aí, é por favor. 98820
3518. O DDD é 85, é Fortaleza. Quem tá é o mundo todo esse programa. E aí, quem quiser adquirir aqui, a gente tem homenagem aos pais, às mães, tem muito trabalho de reflexão, a gente chama belezinha, sempre. pode ligar. Todos eles acompanham o CD, né? Tem o Minha Nordestina. CDzinho também. Tem o CD que acompanha. Aí o Pergunta Que Não Cala, e esse aqui também. Todas as músicas que tem nesse CD, além do áudio das 100 estrofes em homenagem a Humberto Teixeira, a gente tem aqui as músicas das quais eu sou letrista. Inclusive, ontem me pediram essa daqui, eu perdi que eu não queria perder, mas perdi para o céu poder ganhar. Esse trabalho, esse trabalho eu estava saindo do hospital, o meu último tio, né? Tia Edmundo, boêmio, casou 8 vezes, morreu com 98 anos tomando cerveja. 8 vezes. E ainda tinha uma namorada na véspera dele morrer. Homem corajoso. O bicho era valente. Aí era boêmiozão danado. Era o Oliveira Filho. Aí eu cheguei lá, quando eu vi, aí eu olhei assim, professor Oliveira Filho, aí eu olhei, aí eu digo assim, eu perdi que eu não queria perder. Aí saí, no meio do corredor da Hospital São Mateus, eu digo, mas perdi para o céu poder ganhar. Eu perdi que eu não queria perder, mas perdi para o céu poder ganhar. Desci, fiquei parado até quando ser assaltado. Aí escrevi, saiu tudo de uma vez, aí virou uma canção. E aí, na hora de gravar essa canção, com arranjos do grande maestro Adelson Viana, lá no Vila Estúdio, que é um estúdio que não deve nada a sul do país, não deve nada a ninguém. Beleza, que maravilha. Aí, Adelson, juntaram-se eles lá, os parceiros, disse, rapaz, a gente queria, Pedro, que você fizesse pelo menos uma frase, você participasse dessa música. Diga qualquer coisa, o que você quiser. Aí eu digo, rapaz, isso agora é 3 horas da manhã, isso agora me pegaram. Agora tal. tem que ser agora. Aí eu peguei um papelzinho, rabisquei aqui, olhei. Aí pra lá, acendeu a luzinha lá pra dizer. Aí, rapaz, não é que saiu um negócio. Eu disse assim, é porque essa música, ela fala das partidas, das perdas que a gente não quer ter, né? Por exemplo, o primeiro verso é assim, quando partiu minha mãe, meu coração mergulhou na mais terrível agonia. Minha lágrima virou lava de vulcão, senti na pele esta dor, eu não queria, não compreendia com clareza o sofrimento. Sobre os meus ombros desabou tanto tormento, no desespero era difícil compreender, ficou difícil até mesmo respirar. Eu perdi quem eu não queria perder, mas perdi para o céu poder ganhar. Aí vai falar da perda da mãe, do pai, dos tios, dos amigos. Aí eu, na hora lá de entrar lá para gravar, eu disse assim, fechei os olhos e digo, essa canção fala de saudade, de quando a gente fica só. A voz até embarga, é saudade tão amarga, feito acre do giló. O coração chega a doer, no peito a machucar. Eu perdi quem eu não queria perder, mas perdi para o céu poder ganhar. Chora, sanfona soberana dos acordes de Adelson Viana. Que maravilha, que coisa. Que coisa boa, a sanfona aí foi emoção, foi choro dele lá. É o coração quando fala, né? A gente fica com essa possibilidade. Infelizmente, a gente tem que passar por isso. A gente passa, tem que passar. Meu filho, você acredita numa outra vida? Acredito que não pode tudo terminar aqui, não. Eu acho que a vida é tão complexa que eu acho que, por exemplo... Eu acho o seguinte, não ia acabar do jeito que, né, simplesmente pabufo, né? Aconteceu no rádio um fato comigo, meu filho disse, o senhor vai fazer? Eu digo, eu quero passar, quando fez 10 anos da partida do meu pai, eu escrevi 4 estrofezinhas e o meu caçula viu. Eu tenho 6 filhos, 3 filhos e 3 filhas. Aí meu caçula viu, de 25 anos, disse, o senhor vai conseguir, pai, isso aí? Eu digo, eu quero, porque eu quero mostrar para as pessoas que estão ouvindo rádio, que amor ao pai, respeito ao pai, é para ser eterno, inclusive quando ele parte. E esse exemplo que eu estou dando, muita gente que não está valorizando o pai agora, vai passar a valorizar e quem esqueceu vai tentar relembrar. Aí o nome do papai era Adalberto. Camarada, aquele jogo do Guarani, que o Guarani foi campeão da série, a equipe de esporte todinho, da série D, a equipe de esporte todinho saiu para lá e deixaram a TV do estúdio da Rádio Cidade ligada e não era para ficar, porque era desligado lá no canal da sala de esporte. Trancaram tudo lá e ficou ligado. Quando eu comecei a fazer essa homenagem ao papai, aos 10 anos da saudade dele, aí entra uma matéria
feita no terreno do meu pai. O jornalismo do Globo Rural, Poxa, rapaz. aonde foi o meu habitat natural da minha infância, os carnaubais, e o camarada que estava dando entrevista é o camarada que hoje ele cuida de tudo que um dia meu pai cuidou. Saudade terrível. Aqui quando... Aí eu desabei depois, mas essa estrofe diz assim: a meu pai, quanta saudade, hoje eu sinto de você, uma dor meu peito invade por 10 anos sem te ver. Desde que partiu pro céu eu fiquei sem meu troféu, e hoje guardo no coração meu paizinho, figura querida, a quem amei nessa vida com amor e muita afeição. Todos os teus ensinamentos, eles estão sempre comigo. Como lembro nossos momentos, meu grande velho pai, meu amigo. Foste tu minha riqueza na pobreza, a nobreza de um homem íntegro e leal. Saiba cada sua lição de vida, em meu peito foi acolhida na luta do bem contra o mal. Pai, a você que agora é luz, que virou saudade terrena, hoje nos braços de Jesus vive a paz, linda e serena. Sei que estás rogando a Deus por nós, os filhos teus, confortando os corações dos que amargam a tua ausência. Por nossa dor, peça clemência, sempre em suas orações. Foi em 14 de novembro, exatamente ano 2000. Esta data eu sempre lembro nela, o meu papai partiu para o único destino certo. Foi para Deus, seu Adalberto. Hoje meu peito muito dói, com saudade de um herói, homem bravo e de valor. Meu paizinho, figura querida, a quem amei nesta vida, por quem é infinito o meu amor. Que beleza, Poxa, maravilha. Mas aí você perdeu para Deus. Você não podia. Deus, é verdade. Perde não ia pro ganhar céu poder direito. ganhar, né? Vamos dar o pinote? Vamos nós. Olha, Vamos um pinotar. instante, rapidinho, uma hora passou, né? Pois não, Cláudio Teran já está reclamando. Cláudio Teran, ele mexeu. Grande Teran, um grande Teran. Meu querido, que satisfação, Pedro. Prazer, querido. que olha, coisa para mim, rica, meu eu não irmão. posso sair daqui Poxa. sem agradecer a Deus este presente que me foi dado, mais um. Te louvo, Senhor, e agradeço. E aí a gente pensa assim: Senhor, ser meu sócio em meus empreendimentos, em todos os meus momentos dessa caminhada da vida. Ilumina os caminhos da minha vida, ó Pai, para que eu veja claramente o que devo fazer ou deixar de fazer. Ajuda-me eficazmente, Senhor, com teu poder e tua sabedoria. Faz-me milionário de saúde, felicidade e paz. Se eu tenho amor a Deus, se eu tenho respeito pelos meus companheiros, do que eu preciso mais? Preciso dizer assim, que Deus abençoe esse projeto de vocês, que seja duradouro e que muitos companheiros a gente possa continuar vendo, participe dessa ideia brilhante, que não poderia ser diferente, vindo dessas mentes privilegiadas, até do Cabo, como diz o deputado, que aprendeu a pular de moto com 100 km por hora. Obrigado, professor Oliveira. Que Muito beleza, obrigado. cara, que maravilha. Eu ia falar sobre Dilu Melo, não sei se vocês conhecem. Ah, Era uma sanfoneira, né? Que ela dizia: perguntei ao cearense dos lados de Quixadá, o amor e a sanfona, quanto mais velho, melhor. Quem nasceu para a sanfona, minha dona, não precisa trabalhar. Mas depois a gente fala. vou trazer ele de novo, vamos trazer ele novamente aqui, porque Dilu Melo, muito pouco, grande sanfoneiro. é pouco, uma hora é pouco. Ela levou Quixadá a ser conhecida no Brasil inteiro com essa música. Perguntei ao cearense nos lados de Quixadá, o amor e a sanfona, uma coisa assim. Mas depois a gente fala mais, né? Se Deus quiser. Tchau. Vamos dar o pinote, Oliveira? Vamos. No encerrar. Oliveira Filho! Muito bem, nós voltaremos domingo aqui, neste mesmo horário, através da sua Rádio Assunção. Tchau, gente, muito obrigado. E obrigado ali ao Pedro, né? Pedro Esse Sampaio. grande poeta que eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente. Um abraço, felicidade a todos. Tchau, tchau. Raimundo era Chico professor, era Chico do